Na minha opinião, o motociclismo está se tornando cada vez mais um hobby de luxo no mundo ocidental. Pense nisso como esquiar, navegar ou praticar equitação. E na minha opinião, é realmente antitético à história e cultura do motociclismo ser dessa maneira. Neste vídeo, vamos analisar se o motociclismo hoje enfrenta um problema de luxo. A trajetória atual da indústria está ameaçando assustadoramente os entusiastas de classe baixa ou média, que não conseguem se ver capazes de comprar uma moto? Ou isso tudo é exagerado diante das incrivelmente legais opções de entrada que estão surgindo como ervas daninhas hoje em dia? Vamos lá! Teremos uma breve aula de história. As motocicletas eram vistas globalmente como uma alternativa de transporte prática e vantajosa, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Comecemos pela Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, lugares como Itália, Alemanha, França e Reino Unido foram bombardeados, deixando as pessoas quebradas, pobres e precisando de um meio de transporte. Uma pequena moto leve e simples era o meio perfeito para isso. Então a cultura de motocicletas europeia começou a partir daí. Fundamentalmente, as motocicletas simplesmente têm menos componentes do que os carros. Elas têm menos peças móveis, exigem menos matérias-primas e são muito mais fáceis de produzir. Então mais pessoas começaram a comprá-las. Combine isso com o fato de que a grande maioria das cidades na Europa são muito mais antigas e geralmente são muito estreitas por seu design. Isso simplesmente torna mais fácil se locomover se você tem um pequeno veículo de 2 rodas em vez de um grande carro. O motociclismo como esporte também se desenvolveu na Europa porque as pessoas queriam algo divertido para fazer com essas máquinas. E correr com elas é bastante empolgante. Havia eventos como o TT da Ilha de Man. Este é um dos eventos de motociclismo mais famosos do mundo, com uma rica história de corridas na Europa. E, fundamentalmente, o motociclismo sempre simbolizou juventude, rebeldia e aventura. Isso levou ao desenvolvimento de cenas de motos personalizadas como Scramblers, Café Racers no Reino Unido e outros estilos interessantes. É necessário mencionar todos os principais fabricantes europeus, mas contraste isso com um país diferente nos anos 1950, meu país natal, o Brasil, onde o motociclismo foi introduzido um pouco mais tarde, nos anos 50, e era visto como um item de luxo para a elite. Eles apresentaram como algo interessante que você poderia obter para a classe dominante local. Somente nos anos 80, com instabilidade econômica, inflação crescente e preços de carros atingindo níveis loucos devido às políticas protecionistas do Brasil, onde não era possível importar veículos de 4 rodas. Os capacetes tinham que ser produzidos domesticamente quando o motociclismo se popularizou, pois era muito mais barato e simples de obter. Eles eram mais econômicos, tinham um preço de compra e manutenção menores. O Brasil também passou por uma incrível era de urbanização, e algumas das maiores cidades do mundo estão, na verdade, no Brasil. São Paulo tem cerca de 25 milhões de habitantes, e ter um veículo de 2 rodas facilita a locomoção em uma cidade desse porte. Agora, essas cidades dependem de mensageiros e trabalhadores com veículos de 2 rodas para que tudo funcione corretamente. Fabricantes como Honda e Yamaha ofereceram incentivos para estimular o uso de veículos de 2 rodas. O governo ofereceu incentivos e reduções de impostos para aumentar o número de motociclistas. Mas hoje, o motociclismo no Brasil ainda remete à sua natureza prática e utilitária. As motos são baratas, confiáveis e oferecem enormes vantagens em relação aos seus equivalentes de 4 rodas. Mesmo que você tenha que lidar com os loucos motoqueiros passando por você enquanto eles se deslocam para o corredor. Mas nos Estados Unidos da América, o motociclismo sempre foi visto como uma forma de lazer, diversão e um hobby mais do que qualquer outra coisa. O extenso, amplo e incrível sistema de rodovias dos Estados Unidos simplesmente não é propício para possuir uma pequena motocicleta de 125 cc. Combine isso com o fato de que em meados do século XX, os americanos tinham um dos maiores poderes de compra em relação ao seu produto interno bruto, que qualquer sociedade já viu desde então. Realmente. Sério, os americanos de meados do século XX não tinham ideia de como eles estavam bem. As cidades americanas foram projetadas em torno das rodovias e expansão. Devido à quantidade praticamente ilimitada de espaço, pequenas áreas urbanas não se desenvolveram, exceto na costa leste. Para um zelador nos subúrbios, nos anos 70 com esposa e 3 filhos, para sustentarem uma casa de 4 quartos, uma motocicleta não é suficiente como meio de transporte. É necessário um carro para transportar a família com segurança pelas 4 faixas de tráfego da estrada principal. Mas você pode ter tido uma Harley Davidson na sua garagem porque, adivinha? Você tinha dinheiro para comprar um brinquedo. Soldados voltando da Segunda Guerra Mundial despertaram grande interesse no motociclismo, dando início a esse movimento. Isso levou à popularidade de clubes de motociclistas, eventos, culturas de motociclistas
gangues, movimento Easy Rider e choppers. Tudo isso fazia parte da identidade americana. Mas o tempo todo, todas essas motocicletas permaneceram acessíveis às pessoas. Você não precisava ser um médico, advogado ou contador para poder comprar uma Harley Davidson. Não era necessário ganhar muito dinheiro para comprar algo como uma motocicleta separadamente. Podemos dar uma pausa por um instante? Imagine se um motociclista rebelde dos anos 50 viesse para 2024 e visse o cenário atual do motociclismo. Seria como dar um doce azedo para uma criança vitoriana e ver sua cabeça explodir. É justo dizer que o tipo de motociclismo de espírito livre que ocorria nos anos 50, 60 e até 70 não é mais alcançável pelas pessoas atualmente na América. Quando a Honda assumiu os Estados Unidos da América, nos anos 70, o mercado buscava atingir o maior número possível de pessoas para pilotar motocicletas. Eles não se importavam se eram mais velhos, mais jovens, homens, mulheres. Eles apenas queriam que todos tivessem uma moto. As motocicletas não eram posicionadas como bens de luxo ou de nicho. Eles apenas queriam que mais pessoas as possuíssem, porque isso era capitalismo de mercado de massa em meados do século XX. Infelizmente, atualmente a situação já não é mais a mesma de antes. O motociclismo, apesar de ser super popular e acessível em mercados em desenvolvimento como América Latina, Sudeste Asiático e até mesmo Índia, tornou-se um pouco bifurcado. Os fabricantes produzem volumes imensos para esses mercados. Pense nas categorias abaixo de 300 cilindradas. Existem algumas motos das quais você pode nem ter ouvido falar, que vendem dezenas de milhões de unidades todos os anos. Mas agora, até mesmo na América do Norte e em partes da Europa, com as carteiras das pessoas sendo esticadas ao máximo, as motos acessíveis de entrada estão fazendo um pouco de um retorno. A Triumph 400 é um estudo de caso incrível que olharemos no futuro como uma moto que começou a inclinar a balança. Funciona bem na América como uma moto de entrada, divertida, barata e acessível, e se posiciona muito bem no mundo em desenvolvimento como uma motocicleta premium, sendo um ótimo lançamento global. Em geral, as motos de entrada são as melhores em termos de desempenho, valor e o que você obtém pelo dinheiro. E então, no outro extremo, temos motocicletas super premium insanas, que nem sequer poderiam ter sido concebidas antigamente. Essas grandes e poderosas motocicletas de ponta vêm todas as tecnologias e inovações que a indústria tem a oferecer, e os preços mais altos que acompanham isso. E parece que a cada ano elas ficam mais e mais e mais caras. Não apenas relativamente falando, mas absolutamente falando também. Existem, é claro, suas Harley Davidsons, Ducatis, BMWs, MB Agustas, mas até mesmo algumas das 4 grandes começaram a brincar nessa marca de passar de 20 mil por uma moto. Marcas como Harley e Ducati consolidaram-se como marcas de luxo. Elas não estão mais interessadas em atrair a maioria das pessoas, exceto a Harley Davidson, que conseguiu a façanha de atender operários e ainda vender um CVO de $50 mil. A moto de entrada deles custa $12 mil. Não há nada de operário no tópico abordado. E a Ducati faz a mesma coisa. Eles podem cobrar quase $50 mil por uma edição especial, Pecco Bagnaia, Mento 4S. A Harley Davidson recentemente registrou uma queda de 40% nas vendas. Para o terceiro trimestre, a Davidson relatou 40% menos motos vendidas do que no mesmo período do ano passado. É brutal. Parece que a estratégia da Harley Davidson de se afastar das estradas e focar apenas na venda de 50 mil CVOs não foi tão inteligente assim. Várias marcas buscam fazer isso. Eles buscam extrair margens e preços exorbitantes de uma base de clientes muito pequena. Isso funciona para algumas marcas, mas com o motociclismo não soma. As pessoas esperam que essas motos tenham um desempenho incrivelmente alto, e poucas pessoas podem acessar o desempenho que oferecem, quanto mais comprá-las. Como comprador, você logo percebe retornos decrescentes ao considerar os modelos mais caros de uma marca de motocicletas. Em outras palavras, por que gastar mais de $20 mil em uma moto se você só pode usar cerca de 20% de seu desempenho na rua? Os fabricantes acreditam que há uma fila de pessoas dispostas a comprar motos de $25 mil só para impressionar os amigos? E, sinceramente, o ângulo do símbolo de status não combina muito com motos. Em outras palavras, ao comprar uma McLaren, Ferrari ou Lamborghini, você dirige por aí porque quer ser visto pelas pessoas como alguém de alto status. As motos simplesmente não têm o mesmo prestígio. Como mencionado, elas seguem gerações sendo acessíveis, de classe trabalhadora, práticas, utilitárias. Então,
Mesmo que você esteja andando em uma Ducati sofisticada, nunca terá o mesmo apelo que se você chegar em uma Ferrari. Portanto, pagar um prêmio enorme por uma moto que não terá prestígio para as pessoas comuns, exceto talvez para os motociclistas, realmente não faz sentido. Penso que as pessoas notam. As motos top de linha recebem muito investimento. O mercado de baixa renda está recebendo muitos investimentos, com o efeito cascata nos Estados Unidos da América, juntamente com a estreia das bicicletas globais. E o meio do mercado está realmente sendo esvaziado. Parece com a economia global, na minha opinião. Agora, pode ser fácil culpar a Harley-Davidson, 1005 Agusta, Ducati por causar esse problema. Para eles, por ajudar a levar o motociclismo para uma arena luxuosa indesejada pela maioria. Mas isso pode não ser verdade. Ao comparar o preço sugerido original das motos top de linha dos anos 70 com o atual, tem-se uma perspectiva bem diferente. Quando a Honda CB 750 foi lançada em 1969, seu preço de venda sugerido era de $1.500. Por várias métricas, esta era a moto mais bem equipada e de melhor performance disponível naquele tempo. Ajustado pela inflação, isso é cerca de $13.000 hoje. A GPZ 900 da Kawasaki, lançada em 1984, estabeleceu um novo padrão para superbikes. Tinha um preço de venda original de $4.500, o que é cerca de $14.000 hoje. Comparativamente, quando a Ducati lançou a 916, custava $14.500, o que é cerca de $31.000 hoje. Então, o dobro do preço de uma moto japonesa e metade da confiabilidade. Seja uma moto japonesa ou Ducati, os preços se mantiveram praticamente no mesmo patamar, mesmo ajustados pela inflação. As Ducatis sempre foram caras, mas a qualidade melhorou. E honestamente, tudo melhorou cerca de 10 vezes. Não dá para comparar uma moto dos anos 80 com uma de 2024. Você tem motores muito mais bem projetados, refrigeração líquida, temporização variável de válvulas, injeção de combustível, muito mais confiável, muito mais potência, quadros muito mais sofisticados, melhor geometria. Quer dizer, não há comparação. E ainda assim, ajustado pela inflação, é o mesmo preço. Então o problema reside no fato de que o motociclismo se manteve no caminho, mas como tudo mais, os salários não. De cerca de 1970 até 2020, a produtividade aumentou 60%, mas os salários só subiram 17% após ajustar pela inflação ao longo de 50 anos. Esse gráfico de produtividade versus salários, nos últimos 50 anos, conta a história de praticamente tudo o que está acontecendo no mundo agora. Muitos desses aumentos estão sendo vistos no topo dos ganhadores, especialmente aqui na América. Classes média e baixa têm observado um aumento ainda menor. Alguns estados ainda têm um salário mínimo federal de cerca de $7 por hora. O que você vai fazer com $7 em 2024? Comprar um Big Mac, você nem consegue comer fora por... O que você fará com $7? Então, se você pensar dessa maneira, faz sentido que o mercado de motocicletas esteja tentando encontrar clientes que realmente estão ganhando mais dinheiro e agradando a essas pessoas. Se um grupo de pessoas está ganhando de 5 a 20 vezes mais do que antes, talvez seja possível vender a eles motocicletas de centenas de milhares de dólares. Essa margem pode ser suficiente se você vender 50 motos de baixa cilindrada. Essa é a estratégia. Mas para pessoas de classe média e baixa, isso não compensa. Nos Estados Unidos da América, o preço médio de uma moto nova é de US$ 12.000. Isso inclui apenas as motos à venda hoje, correto? Portanto, uma pessoa comum provavelmente gastará cerca de $15.000 para adquirir essa máquina. Não são muitas pessoas nessa categoria que têm esse tipo de dinheiro sobrando. Certamente não para gastar em uma motocicleta. Anos atrás, lembro que cerca de 40% dos americanos não conseguiam cobrir uma despesa de $500 sem endividar-se. Então, de onde você acha que eles vão conseguir $12.000 para gastar em uma moto ridícula? Então, eles têm que pegar um empréstimo para isso. E as taxas de juros estão realmente altas agora. Eles provavelmente vão receber um empréstimo de 12, 15, talvez 18% em uma moto de $15.000, pagando por volta de 7 anos. É só uma péssima matemática financeira. Eu sei o que você vai dizer. Por isso sempre compro minhas motos usadas. Mas, pessoal, se todo mundo comprar uma moto usada, não teremos mais um mercado de motos. É necessário que pessoas comprem motos novas para que você possa adquirir motos usadas, se quiser economizar, o que eu apoio completamente. Eu mesmo sou um mão de vaca. Uma das verdades mais desconfortáveis que não gostamos de falar na mídia de motociclismo é que o motociclismo nunca voltou aos seus níveis anteriores a 2008. Se houver algo mais, mencionei os gráficos de salários versus produtividade, mas a recessão financeira de 2008 a 2009 foi outro ponto de virada crucial para tudo o que está acontecendo no mundo atualmente.
Alguns acreditam que nunca nos recuperamos da crise de 2008 a 2009. Foi como se naquele momento toda a cultura deixasse de existir. Foi quando algoritmos começaram a influenciar nossos feeds de mídia social. E a economia mundial se tornou uma estranha economia zumbi. O motociclismo está começando a refletir muitos aspectos disso. Mas a nova Hornet 1000 da Honda é um desenvolvimento realmente interessante neste segmento. E na verdade fizemos um vídeo inteiro sobre isso na semana passada. Vai e confira isso porque pode ser o canário na mina de carvão para o que realmente vai acontecer no motociclismo. Por mais que desejemos que os salários aumentem significativamente ano após ano, isso não vai acontecer, pois seria imediatamente inflacionário para toda a economia. Os salários são surpreendentemente estáveis. Eles não tendem a aumentar muito. Por mais duro que seja admitir, os salários da maioria das pessoas tendem a aumentar lentamente a cada ano, mesmo se a inflação descontrolar ou os preços subirem loucamente. Talvez vejamos fabricantes entrando com preços abaixo do mercado, oferecendo motocicletas com valor real incorporado. Então, é meio louco que o motociclismo começou como algo recreativo, divertido, jovial, que qualquer um poderia se envolver, e agora foi relegado a ser atividades de garotos totalmente falidos ou loucos, ou atividades luxuosas de pais que vão à pista de corrida ou pais com BMW. Isso contradiz o espírito do motociclismo. É irônico que a maioria das pessoas da minha idade, cerca de 30 anos, cresceu vendo as motos como símbolos de rebeldia, juventude e aventura, apenas para perceber quando adultos, que nem podiam pagar por uma para viver essa experiência, mesmo que quisessem. Espero que empresas como a KTM e a Harley Davidson, com sua tática de tentar extrair o máximo de dinheiro das pessoas, continuem tendo um desempenho ruim. Não quero recompensar empresas que enganam as pessoas para tirar mais dinheiro desnecessariamente. Pense nos pacotes de tecnologia dispensáveis ou nos esquemas de pintura exagerados vendidos pela Harley Davidson. Espero que os consumidores votem com suas carteiras e rejeitem as tentativas ridículas e luxuosas dos fabricantes de motocicletas de ganhar dinheiro. E eu aposto que veremos uma grande reviravolta. A CF Moto já está entrando com produtos voltados para o valor, o que é um pouco delicado, pois o governo chinês os apoia, mas isso é assunto para outro vídeo. A recente atenção aos modelos para iniciantes é ótima e trará muitas pessoas para o pipeline. Mas se você não consertar a parte intermediária do mercado, algo vai ter que ceder. Nem todos andarão de 400 eternamente, e há um número limitado de SV650 usadas disponíveis. O que vocês acham? O motociclismo está enfrentando um problema de luxo? O que você acha dos tópicos no vídeo de hoje? Espero que tenha apreciado a análise detalhada sobre os desafios econômicos enfrentados pelo motociclismo hoje. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Agradeço. Te vejo no próximo. Até mais. Se ao menos houvesse uma maneira de você parar de ser um cara sem bicicleta. Cansei de ouvir vocês dizerem que não tem moto quando estou dando essa de graça. Já dei 54 motos neste canal. Enquanto aguarda o próximo vídeo, acesse yaminu.co, torne-se um membro e inscreva-se para ganhar.